Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e como sabem este fim de semana houve um evento em Madrid que juntou a direita europeia e não só, Javier Milei por exemplo esteve presente, evento esse que teve intervenções muito interessantes e eu vou trazer algumas dessas intervenções, mais especificamente no vídeo de hoje a intervenção da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, que eu acho que é uma intervenção digna de ser ouvida. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que entretanto subscrevam este novo canal para dar uma força e para recomendar para mais pessoas. Meus caros, vamos então ouvir a intervenção da primeira-ministra italiana, ou uma parte dela, que fez a intervenção através de videochamada, segundo percebi, e nessa intervenção ela falou um bocadinho sobre a agenda europeia neste momento e sobre o porquê de ela estar contra essa agenda. Meus caros, vamos então ouvir a primeira-ministra italiana, que eu acho mesmo que merece ser ouvida. E já agora, para aqueles que ficaram chateados com o facto do Ventura ter tentado falar em espanhol para fazer o discurso, Giorgia Meloni também o fez. Vamos então ouvir. Nosotros lucharemos sobre todo contra aquellos que, como la izquierda, cegada por el deseo de borrar las identidades, pretenden utilizar Bruselas para imponer su agenda globalista y nihilista, donde las naciones se reducen a accidentes de la historia, las personas a meros consumidores, donde el multiculturalismo y el relativismo ético se hacen pasar por los pilares necesarios de la integración europea. Meus caros, ainda para mais numa fase, e desculpem interromper desde já, mas numa fase em que em Portugal se falava de reparações históricas, basicamente a Meloni faz lembrar que as nossas nações, o nosso país, não são meramente acidentes históricos, que não são única e exclusivamente erros, apesar de obviamente terem acontecido como em todos os países, não só na União Europeia. Fala também do relativismo moral, que eu acho que é muito importante, é um tema que não é debatido, que não é trazido nunca ao debate político, e eu falava com o Miguel Macedo no meu canal principal, falávamos sobre o Coutinho de Figueiredo andar basicamente a dizer que se deviam defender os valores europeus. Bom, se há alguém que tenha pregoado o relativismo moral e a não existência de valores objetivos, são os liberais. Os liberais têm defendido isso à força toda. E, portanto, se não existem valores específicos e os valores são única e exclusivamente da esfera privada, por que raio é que nós haveríamos de defender valores comuns? Os liberais transmitem a ideia de que esses valores não existem. Mas reparem que se esses valores não existem, também não existe chão estável a que nós chamamos cultura que possamos pisar para mantermos a nossa convivência. Isto é muito importante. Parecem coisas que são pontuais, que são muito específicas e que não influenciam, mas têm toda a influência no fim do dia. E o relativismo moral é das piores coisas que tem sido apregoada no Ocidente. O relativismo moral não é real. Nós não criamos os nossos próprios valores. Isso não funciona assim, meus caros. Amigos, la legislatura europea 2019-2024 se ha caracterizado por prioridades y estrategias erróneas. Mientras que otras fuerzas políticas han apoyado acuerdos antinaturales con la izquierda, produciendo la imposición de la agenda verde y progresista, nosotros siempre hemos luchado, a menudo solos, por una Unión Europea diferente. Pero hoy puede ser un momento diferente. Estamos en vísperas de unas elecciones decisivas, porque por primera vez el resultado de las elecciones europeas podría finalmente terminar con mayoría antinaturales y contraproducentes. Tenemos que mantenernos enfocados, mantener los pies en la tierra y la mirada en el horizonte. Es hora de la movilización. Es hora de salir a la calle y mirar a nuestros compatriotas a los ojos para explicarles lo que queremos hacer en los próximos 5 años. Es hora de aumentar a las apuestas. Tenemos el deber de luchar hasta el último día de la campaña electoral, porque ningún cambio en Europa es posible sin los conservadores europeos, y eso es un hecho. Nosotros somos el motor y los protagonistas del renacimiento de nuestro continente. ¡Viva Italia! ¡Viva España! ¡Viva los conservadores europeos! Meus caros, a primeira-ministra italiana esteve muito bem e eu sei que a Giorgia Meloni tem sido algo branda com a questão migratória, com a questão da imigração. Eu não gosto da palavra migração, mas com a questão da imigração, e a Giorgia Meloni efetivamente tem sido algo branda nesta questão e eu aponto-lhe obviamente essa questão.
a Giorgia Meloni não conseguiu lidar com a questão da imigração. Alguns dirão que que terá a ver com as imposições europeias, outros dirão que a Giorgia Meloni ficou mais soft, mais branda e por isso não o conseguiu fazer. Não sei qual das razões é, mas o que é facto é que isso é real. A Giorgia Meloni não conseguiu lidar com essa questão. Espero que consiga futuramente. É uma primeira-ministra que eu aprecio, apesar destes posicionamentos mais brandos desde que chegou ao poder. Espero que consiga implementar as suas ideias, porque eu acredito efetivamente que a primeira-ministra italiana é uma pessoa com valores, digna, e acredito que poderá ser uma boa primeira-ministra, cumprir aquilo que prometeu, e eu acredito que ela o conseguirá fazer. Posso estar enganado, não sei, pode ser uma aposta de fé, mas eu sei efetivamente que a Giorgia Meloni não tem estado na melhor forma possível. Vamos ver, ela pelos vistos fez uma candidatura ao Parlamento Europeu, já não me recordo do cargo. Vamos ver como é que correm as coisas a seguir, porque o que é facto é que neste momento o Parlamento Europeu tem muito mais poder do que os Estados individualmente. Portanto, um primeiro-ministro está muito mais sujeito ao Parlamento Europeu do que o Parlamento Europeu está sujeito a um primeiro-ministro. E portanto, nesse caso específico, talvez Giorgia Meloni, e se me perguntarem a mim, se ela for, por exemplo, discutir o lugar de Ursula von der Leyen, eu prefiro a Giorgia Meloni todos os dias da semana ao Ursula von der Leyen, isso para mim é claro. Portanto, meus caros, não sei, vamos ver, tenho alguma fé no assunto, gosto da primeira-ministra italiana, no entanto acho que ela tem que retomar algumas posições antigas em que não teve tanta capacidade de implementar as suas ideias como tinha feito campanha antes. Espero que venha a conseguir, meus caros. Da minha parte era isto, foi esta a intervenção, parte da intervenção da primeira-ministra italiana. Gostei muito da intervenção, a Giorgia Meloni tocou em pontos que não são falados muitas vezes, o relativismo moral, o globalismo não é tanto tocado nos debates políticos e também é importante, e a questão dos europeus terem tornado imersos consumidores, isso também é muito relevante. Isso também tem a ver não só com a esquerda, mas neste momento muito mais com os liberais propriamente ditos, os liberais progressistas, no caso. Meus caros, da minha parte era isto, espero que gostem deste vídeo. Vou ver também o discurso, ou uma parte do discurso de Marine Le Pen, também gostei imenso, Marine Le Pen esteve muito bem, também gosto imenso da senhora, e portanto vou ouvir parte desse discurso e vão tendo notícias da política europeia e além fronteiras, além de Portugal, neste canal. E no caso, e também já vos deixo esse disclaimer, por assim dizer, no caso de haverem imensos assuntos num dia específico, eu trago tanto política portuguesa no outro canal como neste. Vou priorizar a política portuguesa, mas havendo assim espaço, tenho um assunto no canal principal e tenho outro neste secundário. Espero que gostem, que estejam por aí, deixem o gosto, partilhem o canal, que estamos ainda no início, já ultrapassámos os 500 subscritores, portanto muito obrigado por todo o apoio, meus caros. Têm as redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.